Você que ainda não compartilhou, compartilhe aí e abra uma sala de vídeo. Esse domingo foi um domingo que não começou feliz para nós. E é interessante, né, que todas as vezes que a gente vai fazer um velório, parece que o céu ele está triste. Foi isso que aconteceu hoje de manhã. Nós saímos hoje de manhã aqui de casa para fazer a cerimônia fúnebre do nosso irmão José, lá da igreja do Marumbi. Quem é nosso amigo no Facebook deve ter visto alguma coisa a respeito disso. O irmão José faleceu ontem com 92 anos de idade. Hoje, quando a gente acordou, o céu estava cheio de nuvens, estava chovendo, garoando, o céu parecia estar triste pela morte desse filho querido de Deus, desse servo querido do Senhor Jesus. O irmão José marcou muito a minha vida, porque eu pude fazer o batismo dele no ano passado, quando ele tinha 91 anos de idade. Uma pessoa que se entrega a Jesus Cristo com 91 anos de idade, uma pessoa que aceita o batismo, mexeu demais comigo. A história dele, a história desse encontro que eu tive com ele, essa decisão para o batismo, mexeu ainda mais, eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas nesse momento, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos nos lembrar do irmão José com muito carinho, com a certeza que nós vamos reencontrá-lo nas mansões celestiais. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. É o mesmo texto que eu li lá na cerimônia fúnebre do irmão José. É 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. 1 João 1, a partir do verso 5. Leia comigo aí, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Agora que nós abrimos a Bíblia, agora que nós vamos estudá-la, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós buscamos a Tua face em oração. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia de nós, porque nós buscamos a Tua palavra em humildade. Pai, nós reconhecemos que aquilo que nós pensamos, achamos, os nossos conceitos e preconceitos, eles são equivocados, mas a Tua palavra é a verdade. E Pai, nós queremos aprender com a Tua verdade neste momento, por isso nós pedimos a Ti, que envie neste momento o Teu Espírito Santo aqui neste lugar onde abrimos a Tua palavra e em cada casa que está conectada neste momento pelo Facebook ou pelo YouTube. Pai, toca cada coração, fala com cada pessoa neste momento, encontre espaço, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar a nós e nos mudar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? 1 João capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, João foi um discípulo bastante especial para o Senhor Jesus. A maioria dos estudiosos concorda que João era o discípulo mais jovem. Assim que ele recebeu o chamado para servir a Jesus Cristo, ele era ainda um garoto, ainda um menino. E é esse o motivo pelo qual João é aquele que morre por último, né? Todos os discípulos morrem e João permanece vivo. João escreve as suas cartas, suas epístolas, né? O seu evangelho e inclusive o livro de Apocalipse já no ano 90 da nossa era para cá. 90, 95, é o que acredita a maioria das pessoas que estudam a palavra de Deus. Mas João também provavelmente tinha uma ligação familiar com o Senhor Jesus.
É muito provável que ele fosse primo de Jesus Cristo, talvez primo de primeiro grau, a gente não tem certeza, mas é bem provável que ele era um parente de Jesus Cristo. Isso levou João, e também o seu coração aberto à palavra, a sua sinceridade, levou João a ser conhecido como o discípulo amado. É assim que ele se apresenta em seu evangelho, né? É assim que ele se apresenta lá. Ele é o discípulo amado, assim como Daniel é o profeta amado, o homem muito amado. Assim como eu digo a você que está assistindo essa live neste momento, que você é muito amado por Deus. Você é muito especial para Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente faz visitas para pessoas que estão se sentindo mal, que estão se sentindo um lixo, que a sua autoestima está lá embaixo, que estão passando por problemas, sendo maltratados por pessoas e por causa disso têm uma visão distorcida de quem realmente são. Eu quero dizer uma coisa para você: se hoje você está se sentindo um nada, se hoje você está se sentindo um lixo, você é sim muito especial para Deus. Você é extremamente significante para Deus. Deus amou tanto você que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus amou tanto você que derramou o sangue precioso dele para que você entregasse a sua vida a ele e recebesse dele perdão e salvação. João era o discípulo amado. E esse discípulo amado, que teve muitas falhas, a gente vê isso nos evangelhos, né? Aquele desejo dele de ser um dos maiorais no reino de Jesus Cristo. Quando ele corre na sua mãe, provavelmente a tia de Jesus, e diz: mamãe, vai lá no Senhor Jesus e pede para eu me sentar do lado direito dele no reino dos céus. E o irmão dele, Tiago, fala: então vai lá e pede para eu sentar do lado esquerdo também. Nós é que temos que ser os maiores no reino dos céus. Ele era assim. Ele era alguém vaidoso, orgulhoso, preocupado com grandes posições, mas o tempo passou e a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor mudou João. É isso que precisa acontecer conosco. O tempo passando conosco na presença de Deus precisa gerar mudança em nós. Nós precisamos diariamente sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem, essa mudança não parte de mim mesmo. Essa mudança é a obra de Deus na minha vida. O que eu preciso fazer é permitir que essa mudança aconteça e que essa obra de Deus aconteça em minha vida. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, a boa obra que o Senhor começou em nós, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a você que você dê espaço para o Espírito Santo fazer a obra em você, que você seja humilde para abrir mão de conceitos, abrir mão de ideias, de desejos, de prazeres, para que aos poucos a santificação vá mudando você e você vá se tornando alguém melhor diante de Deus. Esse João amado, que é transformado por Deus, que vai conhecendo a santificação até chegar na idade avançada. Quando ele chega na idade avançada e já perto do ano 90 da nossa era, um pouco depois provavelmente, ele diz essas palavras maravilhosas para nós. Ele nos chama de filhinhos, com muito amor e com muito carinho. Mas antes disso, olha o que ele disse para nós. Ele disse que a mensagem que ele tem, aquilo que ele aprendeu, é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Do que João está falando aqui? Do que João está falando? Você pode ver que o contexto sugere que João está falando de pecado. João está falando de mal. João está dizendo assim, olha, Deus é bom, Deus é 100% bom, nele não há maldade nenhuma. Ou melhor dizendo, Deus é 100% santo. Deus é santo dos santos e nele não há nenhum tipo de pecado. E o que isso significa para nós? Se nós servimos a um Deus santo, o nosso desejo deve ser conseguirmos alcançar a santidade que Deus pede de nós. Como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim, sejam meus imitadores. Como quem? Como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo, que o nosso desejo deve ser nos tornarmos parecidos com o nosso Deus, retornarmos ao Éden, à imagem e semelhança de Deus. E para que eu seja a imagem e semelhança de Deus, o que João está dizendo aí? Então eu preciso andar na luz.
E se eu disser que eu mantenho comunhão com Ele, mas continuo andando nas trevas, ou seja, se eu digo que sou de Deus, que sou servo de Jesus Cristo, mas continuo praticando o pecado, continuo amando os prazeres deste mundo, continuo entregue ao reino do mal, então quer dizer que eu sou mentiroso, quer dizer que eu não sou um servo de Deus verdadeiro. Querido, eu quero chamar a tua atenção nesse momento para a tua vida espiritual. Por que eu quero falar com você agora sobre a tua vida espiritual? Porque é muito comum a gente ver, tanto nas redes sociais como no dia a dia, cristãos que estão muito preocupados com a vida espiritual dos outros. Cristãos que o tempo todo estão julgando o cristianismo dos outros. Ah, porque fulano batizou, mas olha lá, ele continua aprontando e fazendo isso, isso, aquilo. Mas Beltrano é pastor, ou é ancião de igreja, ou tem um cargo na igreja, mas ele é assim, assim, assado. Ou então nas redes sociais, muita gente falando, se você votou nesse você não é cristão. Você votou naquele, você não é cristão. Você faz isso, você não é cristão. Você fez aquilo, você não é cristão. Pelo amor de Deus, pare de fazer isso. Por que eu estou pedindo para você parar de fazer isso? O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Não é nosso papel julgar a salvação das pessoas que estão ao nosso redor, julgar e analisar o cristianismo das pessoas que estão ao nosso redor. Esse papel cabe a Deus. Só Ele, segundo o apóstolo Tiago, é legislador e juiz. Então, se eu começo a julgar as pessoas que estão ao meu redor e o cristianismo delas e a salvação delas, o que eu estou fazendo é querendo me colocar no lugar de Deus. E você se lembra, na história do grande conflito, da grande batalha entre o bem e o mal, quem é que quis se colocar no lugar de Deus? Foi o próprio diabo. Então nós não somos chamados a analisar e julgar a vida dos outros, o cristianismo das demais pessoas. Nós somos chamados a julgar e analisar o nosso cristianismo. E é isso que João está pedindo para você fazer. João está dizendo assim: Deus é 100% santo, nele não há nenhum tipo de pecado. Então, se você diz que você é servo de Deus, se você diz que você crê no Senhor Jesus Cristo, você não pode continuar andando nas trevas. Isso aí tem a ver com uma palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, aquele que se entrega ao Senhor Jesus, é necessário que passe a viver em novidade de vida. E isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura pecaminosa. A gente muitas vezes tem o pecado correndo do nosso sangue, tendências pecaminosas que fazem parte de nós, pecados e prazeres que nós amamos, mas a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para nós nos libertarmos dessas coisas. E a gente não se liberta sozinho. Não é subir uma escada de joelhos que vai fazer de você menos pecador. Não é receber ações que vai fazer de você menos pecador. Não é você se privando de determinadas coisas que não sejam pecado que vai fazer de você menos pecador. O que vai fazer de você menos pecador é você buscar ao Senhor Jesus com humildade, reconhecer a sua pecaminosidade, decidir lutar contra as vontades da sua carne e permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra da santificação na tua vida. É isso que João está dizendo aqui. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção no que o João está dizendo aqui. João está dizendo assim, que se nós realmente buscamos uma vida de santidade, se nós buscamos lutar contra a nossa pecaminosidade, então nós andamos na luz com Deus. E quando nós andamos na luz com Deus, presta atenção no que ele disse, nós mantemos comunhão uns com os outros. Eu estou pregando para você agora, servo do Senhor Jesus, dedicado, estudioso da palavra, que gosta de oração, que gosta de pregar o evangelho, mas que está com problemas de relacionamento. Você que está com problemas de relacionamento sérios dentro da sua casa, você que não está conseguindo ter comunhão com a sua esposa, você que não está conseguindo ter comunhão com seu pai, com seu irmão, com seu filho, você que não está conseguindo ter comunhão com os irmãos da sua igreja, eu quero chamar você para com humildade nesse momento, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus defeitos, se prostrar diante de Deus, pedir perdão a Ele para quê? Para que você possa voltar a viver uma vida de santidade e vivendo uma vida de santidade possa acontecer com você aquilo que João fala que acontece.
que você possa manter comunhão uns com os outros. Quando depender de vós, diz a palavra de Deus, tenhais comunhão uns com os outros. Tenhais paz uns com os outros. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para viver uma vida de paz com as pessoas, enquanto depende de nós. Se alguém nos odeia sem motivo, é um problema dessa pessoa. E a gente vai fazer o possível para que ela deixe de odiar, mas a gente não tem como mudá-la por dentro. Agora, se alguém nos odeia por algum motivo que a gente deu, cabe a nós tirarmos esses motivos do caminho, para que a gente possa voltar a ter comunhão com as pessoas, principalmente com aqueles que estão próximos de nós, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, são nossos amigos, são parte da nossa família ou são nossos irmãos da igreja. O papel do servo de Deus é andar em santidade, e quem anda em santidade tem comunhão uns com os outros, diz a palavra de Deus. O apóstolo João ainda vai um pouco além quando ele diz assim, que se nós dizemos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E um pouco adiante ele diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso e a palavra dele não está em nós. Preste atenção nessas duas falas de João. A primeira, a verdade não está em nós. Segundo, a sua palavra não está em nós. E de novo, em primeiro lugar, enganamos-nos a nós mesmos. Em segundo lugar, fazemos de Deus um mentiroso. Presta bastante atenção nisso, porque infelizmente existem cristãos, bons servos de Deus, que passaram a acreditar que é possível viver uma vida sem pecado. Como se a gente pudesse romper com a nossa natureza pecaminosa ainda nessa terra. Como se a gente pudesse, a partir de hoje, viver uma vida sem cometer nenhuma transgressão à lei de Deus. Isso não é verdadeiro, sabe por quê? Conforme o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, o mal reside em mim. O pecado habita no meu coração. E se o pecado habita no meu coração, é natural que eu cometa pecados. Qual é o chamado de Deus para mim e para você? É que a gente odeie esse pecado que habita em nós, que a gente odeie esse mal que habita em nós, lutemos contra ele e permitamos que Deus aos poucos vá nos libertando. Mas a libertação final acontece nessa vida? Eu quero dizer a você que não. Em primeiro lugar, com base no que João disse. João disse que se eu disser que eu não estou cometendo pecados, eu estou me enganando e a verdade não habita em mim. Em segundo lugar, João está dizendo que se eu disser que não tenho cometido pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em mim. E em segundo lugar, eu quero falar com você aqui sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, lá no capítulo 15. Lá no capítulo 15, a partir do verso 50, Paulo diz assim: isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Presta bem atenção nisso. Olha o que Paulo está afirmando. Eu afirmo a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, não é este corpo aqui que vai herdar o reino de Deus. Eu vou receber um novo corpo, eu vou ter uma natureza transformada. Mas o principal que combate essa doutrina herética, que ensina que a gente pode viver sem pecado, não pode, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Ou seja, o meu corpo corruptível não pode de um dia para o outro herdar a incorruptibilidade. A não ser, preste atenção no que Paulo vai dizer, quando isso aqui acontecer. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Se eu conseguisse, por mim mesmo, ou até pelo poder de Deus, viver uma vida sem pecado aqui nesta terra, antes da volta do Senhor Jesus, qual seria a necessidade do meu corpo corruptível receber uma natureza incorruptível? Eu já teria recebido ela. As palavras do apóstolo Paulo seriam extremamente equivocadas, quando Paulo diz assim: é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Quer dizer que é necessário que Deus transforme a minha natureza. Por quê? Porque conforme disse Davi,
no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci pecador, e porque eu nasci pecador, essa natureza pecaminosa que habita em mim, ela precisa ser retirada de mim. Então, o que a gente precisa reconhecer? Todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Cristo. Em primeiro lugar, lembre-se do que a gente falou. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Como que eu vivo uma vida de santidade? Eu busco romper com os meus desejos. Eu busco fazer aquilo que eu não amo. Eu busco fazer aquilo que não é natural em mim. Mas essa batalha não é uma batalha que eu enfrento sozinho. Essa é uma batalha na qual o Espírito Santo do Senhor está à disposição para te ajudar. Para ajudar você a abrir mão dos seus desejos pecaminosos, a abrir mão dos seus conceitos errados, para que você possa agora andar na luz, para que você deseje andar na luz. Eu digo a você com toda certeza que a perfeição não está na impecabilidade. A perfeição para Deus está naquele que deseja ser perfeito. Se você deseja ser perfeito, Deus olha para você como alguém que é perfeito. Se você aceita o sangue de Jesus para cobrir todos os teus pecados, do passado, do presente e do futuro, e se você odeia os seus pecados, você é perfeito para o Senhor Deus. E João continua e fala agora algumas das palavras mais lindas da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados. Ah, queridos, como é necessário isso. Como é necessário nós nos prostrarmos diante de Deus diariamente para confessarmos a Ele a nossa pecaminosidade. Para confessarmos a Ele aquela palavra que nós dissemos que não era para a gente ter dito. Aquele pensamento que a gente teve que não era para a gente ter tido, aquela ação que nós tivemos que não era para a gente ter feito. Diariamente é necessário que o servo de Deus se prostre diante de Deus e confesse os seus pecados ao Senhor Deus. E olha o que João está dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, olha o que vai acontecer. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é possível que você seja santo e justo, ainda que você continue a ser pecador. Disso depende a confissão dos seus pecados. Disso depende o teu desejo de andar na luz. Disso depende a sua certeza de que você não quer mais cometer as coisas do passado e agora vai permitir que a obra do Espírito Santo vá aos poucos aperfeiçoando você, até que a obra final de Deus transforme o seu corpo corruptível num corpo incorruptível e você possa finalmente viver a eternidade de maneira santa, verdadeiramente. O verso 1 do capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Você conseguiu entender? O chamado de Deus para você que é servo de Jesus Cristo é para odiar o pecado e para não pecar. Esse é o chamado de Deus para você, para odiar o pecado e não pecar. E é importante a gente falar disso hoje, porque esse tipo de evangelho tem saído de moda. Existe um evangelho sendo pregado e defendido por aí, por algumas pessoas, em que as pessoas dizem que nós devemos aceitar a nossa pecaminosidade. Nós devemos aceitar as nossas tendências. Existem até estudiosos, existem até profissionais da psicologia, de aconselhamento e etc., que induzem os nossos jovens a aceitarem as suas tendências pecaminosas para que possam finalmente encontrar paz consigo mesmos. Queridos, nós não fomos chamados por Deus para termos paz conosco mesmos. Nós fomos chamados por Deus para entrar em batalha com a nossa natureza pecaminosa, para entrar em batalha com o nosso eu, para negarmos a nós mesmos e finalmente termos paz com o nosso Deus. Esse é o chamado de Deus, e Deus está chamando você hoje para que você tenha paz com Deus, para que você finalmente encontre paz com Cristo, porque na paz de Cristo você consegue ser feliz, ainda que você esteja em batalha com o seu próprio eu. O seu chamado, então, segundo João, é para que você não peque, para que você odeie o pecado. Entretanto, como a gente já disse aqui, que a gente não vai conseguir deixar de pecar até a vinda de Jesus, tem um remédio, e João diz aí: todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Nós falamos agora há pouco que o nosso Deus é o único que é legislador e juiz. E agora João apresenta para nós uma outra realidade. O nosso Deus, além de legislador e juiz, ele é também o nosso advogado. Você entendeu o que vai acontecer no final dos tempos?
Você entendeu o que vai acontecer quando o tribunal de Deus se assentar para julgar você? Se você é servo do Senhor Jesus Cristo, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, você vai ser julgado pelo seu advogado. Aquele mesmo que é seu juiz será também o seu advogado. E quem é ele? O nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o justo, ou seja, Jesus Cristo, aquele na qual não habita injustiça nenhuma, naquele no qual só habita a justiça, e justiça verdadeira, não justiça de homens, não justiça que as pessoas creem que seja justiça, mas justiça e santidade plena. Jesus é 100% santo, Jesus é 100% justo, e por causa da sua santidade, da sua justiça, ele vai defender você diante do tribunal de Deus, e por causa disso você será salvo em nome de Jesus Cristo. Por fim, João diz que o Senhor Jesus é aquele que se sacrificou por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Além de nosso advogado, ele é aquele que pagou a pena em nosso lugar. Então ele é o nosso juiz, ele é o legislador, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado e ele é o réu que pagou a pena no nosso lugar. Ele é aquele que se colocou no nosso lugar e foi julgado no nosso lugar, o que nos permite que nós agora, salvos por ele, perdoados por ele, possamos ter paz com Deus. Queridos, este é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de João, aquele que andou com Jesus e foi chamado discípulo amado. Você lembra como ele começou esse texto? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: a mensagem de um Evangelho onde os servos de Deus se entregam a Jesus com todo o seu coração, confessam os seus pecados e não passam a aceitar a sua natureza pecaminosa para poder ter paz consigo mesmo, não. Passam a negar-se a si mesmo, passam a batalhar contra si mesmo, contra as suas tendências pecaminosas, contra os seus desejos, contra os seus próprios prazeres e buscam ser mais dignos e santos a cada dia. Essa obra, eu repito, não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. O que nós podemos fazer para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em nós é diariamente amarmos a verdade, amarmos a palavra, amarmos a santidade e nos colocarmos diante de Deus com humildade para confessarmos os nossos pecados e pedirmos que Ele nos liberte, que Ele nos transforme e que Ele nos mude. Eu comecei falando para vocês sobre o dia de hoje, que é um dia triste para nós da Igreja do Marumbi, nós do Distrito Linhares, porque perdemos um irmão querido, o irmão José, que com 92 anos de idade se despediu. A morte dele não foi por motivo de coronavírus, ele já tinha outros problemas de saúde. Mas eu não me esqueço, queridos, de um ano atrás. A Marilene, que é a filha dele, que cuidou dele com tanto amor nos últimos 3 anos, me fez uma ligação. Ela disse assim: pastor, o meu pai disse que precisa falar com um pastor urgente. Alguns dias atrás eu tinha feito uma visita para a Marilene e tinha conhecido o seu José e orado por ele. Quando eu fiz a visita, a Marilene falou: pastor, o meu pai lê a Bíblia todos os dias, o meu pai aceita as doutrinas bíblicas, mas ele sempre disse para mim que batizado ele não aceita, que esse negócio de batismo não é para ele. E eu disse assim para ela: eu posso fazer um apelo para ele? Ela falou assim: pastor, é melhor você ir conhecendo ele aos poucos. Eu falei: então tá bom, então vamos devagar. Uma semana depois ou 15 dias depois ela me liga e fala que o irmão José estava querendo falar com um pastor. Eu corri lá imediatamente. O irmão José, com 91 anos de idade, começa a se confessar para mim como se eu fosse alguém muito importante. Queridos, eu realmente me senti importante nesse dia, porque ele começou a contar para mim coisas que ele havia cometido no passado e perturbavam o coração dele. Aquilo que acontece com cada um de nós. Todos nós temos pecados do passado ou do presente que nos perturbam, que nos tiram a paz, que nos fazem nos sentir culpados, que nos fazem nos sentir pequenos. Talvez isso esteja acontecendo com você que está aí agora. Se isso está acontecendo com você, se você anda se sentindo culpado por pecados do passado ou do presente, eu quero chamar a tua atenção para a história do seu José. O seu José começou a contar para mim de coisas que ele fez do passado e foi contando, e no final o seu José disse assim para mim: pastor, eu quero saber se depois de tudo isso que eu fiz, se o Senhor Jesus me perdoa. Eu creio que essa é a pergunta de muitos de nós, né? Talvez esteja alguém aí nesse momento assistindo a gente que está com essa mesma pergunta no coração. Querido, eu não sei o que você fez.
Eu não sei qual é o pecado que perturba a tua história, que perturba a tua memória, que perturba o teu coração e a tua mente. Mas eu quero dizer a você com toda certeza, Jesus perdoa os seus pecados. A morte do Senhor Jesus Cristo é suficiente para perdoar qualquer pecado. Eu já disse isso 1, 2, 3 vezes, inclusive aqui nas lives, e talvez vocês já estejam cansados de ouvir, mas eu vou repetir. Todas as vezes que eu permito que a culpa domine o meu coração, todas as vezes que eu sinto que eu não sou perdoado por Deus, só há um motivo para isso. Eu estou anulando a graça de Cristo. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus não era tão precioso assim, que a morte de Cristo não foi suficiente. Eu lembro a você das palavras que o apóstolo Paulo ouviu do próprio Jesus Cristo: a minha graça te basta. O meu perdão, a minha misericórdia, o meu sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os teus pecados. Foram essas palavras que eu disse ao seu José. Eu disse, seu José, o Senhor Jesus perdoa o Senhor se o Senhor estiver arrependido. O Senhor está arrependido? Ele disse, eu estou muito. Eu disse, então, nós vamos orar que agora o Senhor Jesus vai perdoar você. Ele disse, então, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu disse para o seu José, só te falta uma coisa. O Senhor precisa contar para o mundo que o Senhor se arrependeu dos seus pecados e decidiu servir a Jesus. E isso a gente faz, conforme diz a palavra de Deus, nas águas do batismo. Ele disse, então eu quero ser batizado imediatamente. E aí, queridos, o que aconteceu? Quando ele disse que queria ser batizado imediatamente, eu disse, José, hoje eu não posso batizar o Senhor, mas eu posso batizar o Senhor no próximo domingo. Vamos mandar encher a água, encher o tanque, esquentar a água, porque estava numa época de frio, né? E ele é com a idade avançada. Vamos esquentar a água e nós vamos fazer o batismo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor mesmo? Ele disse, esse é o meu desejo e eu não vejo a hora que isso aconteça. Aí, querido, sabe o que aconteceu? Aconteceu que passou a semana, chegou o domingo. E na igreja do Marumbi, na rua da igreja do Marumbi, a CEMIG fez um trabalho e faltou energia o dia todo. O aquecedor não funcionou. O tanque estava cheio, mas a água estava fria. E o seu José, um senhor de 91 anos de idade, a gente ficou preocupado. Me ligaram e disseram para mim assim, pastor, não funcionou aqui, o aquecedor não vai dar para fazer o batismo. E eu disse assim, não vamos falar nada. Vamos esperar o seu José chegar e a gente vai perguntar para ele se ele quer marcar para outro dia ou não. O que aconteceu, queridos? O seu José chegou, ele foi lá, colocou a mão na água. Falei, seu José, o senhor está vendo que a água está gelada? Faltou energia o dia todo aqui. Mas eu quero saber do senhor, o senhor quer que a gente remarque o batismo? A gente pode remarcar. Ele disse, não, eu não posso adiar mais essa decisão. Eu não posso demorar mais. E ali, queridos, na igreja adventista do Marumbi, um ano atrás, mais ou menos, eu não me lembro o dia exatamente, o seu José foi batizado. Você pode ver aí a foto do batismo do seu José, está ali para que você veja, um senhor de 91 anos de idade. Depois de 91 anos de história, ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que necessitava de perdão, que necessitava da graça de Cristo e necessitava da salvação. Naquele dia, o seu José entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. O nome dele foi escrito no livro da vida. Todos os pecados dele foram perdoados. E o seu José ainda viveu mais um ano experimentando a graça de Cristo nessa terra. E hoje ele descansa o descanso dos justos. Hoje o seu José aguarda o grande dia em que a última trombeta soará. E conforme nós lemos em Coríntios capítulo 15, o que vai acontecer? Conforme a palavra de Deus nos disse, ele ressuscitará com uma natureza incorruptível. O seu José não mais precisará lutar contra o pecado, contra os desejos dele. Agora ele será santo. E a palavra de Deus diz que neste dia, nós que estivermos vivos e que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós também seremos transformados. Natureza corruptível e pecaminosa em natureza incorruptível e impecaminosa. Finalmente a batalha contra o pecado será vencida para sempre e nós seremos santos como o nosso Deus é santo. Eu vou poder dar um abraço no irmão José. Você vai poder abraçar as pessoas queridas que você ama e que morreram em Cristo Jesus. Por isso, queridos, hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero lembrar você qual é o teu chamado. O chamado de Deus para você, a mensagem de João
irmão para nós, a mensagem que permaneceu no coração dele até a velhice dele e que resta para nós. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Nós fomos chamados para romper com o pecado, para odiar o pecado e não pecar. Mas toda vez que a gente pecar, nós também temos certeza que o Senhor Jesus Cristo nos perdoa. Ele perdoou o seu José. E o seu José é salvo em Cristo Jesus. E hoje o Senhor Deus quer perdoar você também. Você quer receber o perdão de Jesus? Hoje você quer renovar o seu voto com Cristo? Se você esteve afastado dos caminhos de Deus, você quer voltar para os caminhos de Jesus? Hoje você quer marcar o dia do teu batismo, como o seu José marcou, com muita pressa, sem esperar nada, porque não via a hora de ter certeza da sua salvação. Quer você ter certeza da sua salvação? Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento. Eu vou orar por você. Se você quiser escrever aí no Facebook, eu quero ser batizado, escreve aí, a gente vai entrar em contato e vai ajudar você a ser batizado. Se você quiser decidir hoje voltar para Jesus, escreve eu quero voltar para Jesus. Se você quer simplesmente o perdão, escreve aí eu quero o perdão de Deus. E nós vamos orar e o nosso advogado vai interceder por nós. E o sangue dele precioso vai cobrir a multidão dos nossos pecados e o Espírito Santo poderoso dele virá para nos ajudar a vencermos a nossa pecaminosidade e nos prepararmos para o grande dia da nossa transformação, o grande dia da volta de Jesus, o grande dia do reencontro com o seu José. Feche os seus olhos, ore comigo aí, escreva a sua decisão e feche seus olhos e clame comigo ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que o Senhor deixou para que o discípulo amado João escrevesse para nós já nos últimos anos da sua vida. Obrigado, Pai, porque Ele nos dá certeza de que o Senhor é santo, de que nós podemos confiar na sua santidade, na sua justiça. Mas obrigado, Pai, porque Ele também nos fez lembrar do nosso chamado. Não para aceitarmos a nossa condição pecaminosa, não para estarmos em paz com as nossas tendências, mas para lutarmos com o nosso eu, para negarmos a nós mesmos e aceitarmos sim a graça de Cristo e o poder do Teu Espírito para nos moldar. Pai, gera transformação em nós, nos liberta dos pecados do passado. Nós queremos ser novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo, afinal nós estamos em Cristo. Pai, faça de nós novas criaturas. Pai, tem um pecado que incomoda a gente demais, tira ele hoje da nossa vida e do nosso coração. Mas, Pai, se ele não for retirado de todo, que a Tua graça seja suficiente para nós. Perdoa, Pai, os pecados dos Teus filhos que estão assistindo neste momento pelo Facebook ou pelo YouTube. Em nome de Jesus Cristo, aceita de volta aquele que hoje está retornando à Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, escreve no livro da vida aquele que não estava com o seu nome escrito no livro da vida. E nos abençoa, Pai, para que a Tua salvação seja verdade para nós até o grande dia do retorno de Jesus Cristo. Pai, em especial nós intercedemos neste momento pela família do seu José, pela Marilene, pelo irmão João Goulart e por todos os demais familiares deles. Nós clamamos a Ti, Pai, que a Tua misericórdia seja com eles, que o conforto do Espírito Santo seja com eles, e eles tenham certeza da salvação do seu José, mas também trabalhem para que também tenham certeza da salvação deles, para que recebam de graça a salvação que o Senhor Deus nos oferece. Abençoa cada casa aqui representada, cada pessoa que nesse momento está assistindo, que a Tua paz seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, a você que esteve conosco aí neste momento. Eu estou vendo aqui, a Suzane Lira está mandando aí uma mensagem dizendo assim: eu quero ser perdoada, eu quero voltar para Jesus. Suzane, então a partir de hoje você voltou para o Senhor Jesus. Corra até a igreja mais próxima, você está um pouco longe de nós, procure o pastor e diga: eu quero ser batizado. Suzane, não espere as igrejas se abrirem, a pandemia acontecer. Os pastores estão fazendo batismo em rios, em piscinas ou na igreja fechada. Faça o seu batismo, busque a tua paz com o Senhor Deus.
Tem aqui uma outra pessoa, a Marilene, falando: pastor, ore pelo meu filho Fabinho e por mim também. Nós vamos orar aqui em casa, tá bom? Nós vamos estar intercedendo por vocês aí. Tem outras pessoas aqui que estão se despedindo, dizendo amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que a paz seja com vocês, que muito em breve a gente esteja nas nossas igrejas adorando ao Senhor Deus. Uma boa noite, uma ótima semana. Fiquem com o Senhor Jesus.